Hora de falar de esporte. Oi, Alice, tudo bem? Oi, Polito. Boa tarde para a galera que começa com a gente. Bora começar a semana atualizando o fim de semana, né? Claro, destacando aí a Série A, o Brasileirão que teve sua última rodada. A gente traz os placares que mais chamaram a atenção no fim de semana. Claro, comentando a parte de baixo da tabela, que era o que chamava mais atenção, que seria mais disputado. O Inter, que se safou da zona de rebaixamento, vencendo o Bragantino 3-1, jogo emocionante. O Vitória, que também levou a melhor contra o São Paulo. Placar pequeno, mas uma vitória decisiva. Botafogo vencendo Fortaleza e decretando aí o rebaixamento da equipe do Ceará. E o Ceará também rebaixado, perdendo para o Palmeiras por 3-1. Vamos acompanhar esses jogos e todos os outros que movimentaram a última rodada da Série A. No sábado, o Sub-20 do Flamengo, campeão, encarou o Mirassol, que já estava classificado para a fase de grupos da Libertadores e não tinha nada em jogo. Mas foi uma partida emocionante. O time carioca ficou à frente do placar 3 vezes, com Douglas Telles e 2 gols de Guilherme Gomes. Mas a equipe do interior paulista foi empatando com Chico Kim, Alisson e Christian Renato. No Maracanã, o Fluminense ganhou do Bahia por 2-0. Paulo Henrique Ganso, com um golaço, e Thiago Silva garantiram a vitória da equipe carioca. O Fortaleza abriu o placar contra o Botafogo com Breno Lopes, mas o time carioca virou com Montoro e Arthur Cabral. Só que a equipe cearense chegou ao empate na cobrança de pênalti de Bareiro. Precisando da vitória, o Leão do Pici foi para cima e acabou dando espaço. O Botafogo aproveitou e marcou com Marçal e Matheus Ponte, fechando o placar em 4-2. Com a derrota, o Fortaleza foi rebaixado para a Série B. O Corinthians ficou no empate em 1-1 com o Juventude. José Martínez fez o gol do Timão e Edson Negueba deixou tudo igual. O Santos, precisando da vitória para fugir de vez do rebaixamento, passou por cima do Cruzeiro. Tassiano marcou os 2 gols para o Peixe. E João fechou o placar. Santos 3, Cruzeiro 0. O Atlético Mineiro atropelou o Vasco na Arena MRV. Júnior Alonso fez 1-0. Hulk ampliou com um golaço de falta. Dudu fez o 3º e o 4º do Galo. Para fechar, o lateral Victor Luiz marcou contra. Final, Atlético Mineiro 5, Vasco 0. O Vitória era outro time que brigava para não cair. E uma vitória simples diante do São Paulo com gol de Baralhas manteve o time baiano na Série A. Pedro Raul abriu o placar para o Ceará contra o Palmeiras na Arena Castelão. O time paulista virou com gols de Facundo Torres, Ramon e Flaco Lopes. 3-1. O Ceará foi rebaixado para a Série B. Na Ilha do Retiro, o Grêmio goleou o Sport. Carlos Vinícius marcou os 2 primeiros gols do time gaúcho. Gustavo Martins fez mais um. E Cristaldo fechou o placar. Grêmio 4-0. E para fechar o jogo mais emocionante da rodada, o Internacional precisava vencer o Bragantino e torcer por resultados paralelos para não ser rebaixado pela 2ª vez na história. A alegria dos mais de 20 mil torcedores colorados foi somente no segundo tempo. O zagueiro Mercado, Alan Patrick de pênalti e Carboneiro fizeram 3-0 para o time gaúcho. O Bragantino ainda descontou com John. Final 3-1. Com a vitória e as derrotas de Ceará e Fortaleza, o Inter se manteve na Série A. Portanto, a tabela final do Brasileirão ficou assim. Flamengo campeão com 79 pontos. Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo e Bahia se classificaram para a Libertadores. O São Paulo, que ficou em 8º, pode ir à Libertadores caso Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Mas, por enquanto, o tricolor, juntamente com Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians e Vasco, estão na Copa Sul-Americana do ano que vem. E os rebaixados foram Ceará,
Fortaleza, Juventude e Sport. A gente segue falando de futebol porque aqui na capital o Avaí anunciou Pedro Costa como novo diretor de futebol. O dirigente, que estava no Brusque, tem passagens pelo Curitiba, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Vila Nova. Pedro chega para auxiliar aí a nova gestão em todo o processo de reestruturação do Departamento de Futebol do Leão da Ilha. Amanhã, Cláudio Caticarte está na área para analisar essa chegada da ressacada, essa novidade para o Leão da Ilha. E vamos mudar de assunto, que o fim de semana também foi marcado pela regata Volta à Ilha de Santa Catarina, Veleiros da Ilha Alfa FM, que encerrou aí a temporada com uma edição marcada por muita intensidade, resistência e técnica dos velejadores. Vamos ver como foi? Meio século de tradição devidamente preservada em um cenário encantador. O visual é espetacular, é indescritível. É muito bonito, o mar, os outros barcos, as brincadeiras entre si, né? A maior e mais tradicional regata oceânica do estado. A regata Volta à Ilha reuniu mais de 30 veleiros e centenas de velejadores. O desafio clássico: navegar a ilha de Santa Catarina de ponta a ponta. A largada foi em frente à sede central do Veleiros da Ilha. A partir daí, 76 milhas, equivalente a cerca de 136 quilômetros de distância. Na edição de número 57, dia de sol e céu azul. Mas um aspecto da previsão do tempo tornou a missão dos velejadores ainda mais desafiadora. É que quando eles obrarem lá a ponte de Naufragás, no sul da ilha, não é? Eles vão enfrentar o dia inteiro de vento pela proa, vento forte, que vai estar empurrando para o sul. Então eles têm que ir costurando e vão chegar talvez de tardinha lá em Jurerê. Realmente a situação lá não está fácil. O vento ali está na rajada e eu acho que chega perto dos 40 nós. Isso aí é um bocado de vento, 40 nós dá quase 80 km por hora. Quem navegou por tanto tempo fala com propriedade. Após mais de 9 horas no mar, os primeiros barcos começaram a cruzar a linha de chegada. O veleiro Catuana Kim, comandado por Paulo Coque, foi o primeiro e ficou com o título geral. Destaque também para Inácio Vandresen, Oswaldo Secom e Marcelo Guzmão Reitz, comandantes dos outros veleiros que venceram nas demais categorias. Só o fato de tu conseguir acabar uma regata com o vento que está hoje aí, já é um sentimento de sou vitorioso, sou campeão. Só o fato de chegar, não importa o lugar que tu chegou. Resultados à parte, a satisfação por mais uma regata bem-sucedida. A cerimônia oficial de premiação está marcada para a próxima quarta-feira, na sede central do Veleiros da Ilha. O vento deu uma judiada, mas o dia estava lindo demais, né? Para coroar aí com chave de ouro essa temporada. Bacana de acompanhar. Para fechar, vamos de basquete catarinense. Um evento aqui na capital marcou o fim da temporada também da modalidade e celebrou o crescimento do esporte. Olha só. O ano do basquete em Santa Catarina chegou ao fim com uma premiação dos melhores da temporada no Lira Tênis Clube, na noite de sábado. Com a presença de autoridades, clubes, atletas e técnicos, os destaques do basquete foram celebrados entre cestinhas e times com grande desempenho na temporada. O presidente da Federação Catarinense de Basquete, Sérgio Carneiro, comentou sobre o crescimento do esporte no estado. A gente está agora aliviado porque realmente é uma cerimônia muito bonita. A federação sempre com esse pé no futuro, mas reverenciando o passado também, homenageando os beneméritos, as pessoas que tanto fizeram. E lembrando, as novas gerações estão entrando também com a premiação. Já é uma tradição da federação fechar o ano com isso. Agradecendo aos colaboradores, agradecendo aos patrocinadores, agradecendo a toda a família do basquete de Santa Catarina, 45 clubes filiados, 7 ligas, quase 200 oficiais de arbitragem. A noite também foi de homenagem aos 10 novos beneméritos do basquete catarinense, que receberam uma placa pelos serviços prestados à modalidade.
Entre eles, Kênio Nunes, técnico da ADIE, um dos grandes incentivadores do esporte na capital. É uma honra para nós receber esse prêmio individual de benemérito, né? Após 40 anos de basquete, já muita coisa pela frente, muita coisa que a gente viveu e tem mais pela frente, né? E a ADIE, como sempre, todos os anos a gente consegue, nessa festa, ser representado com títulos, né? Trabalho de base que é muito forte ali dentro. Então, dessa vez, com 2 títulos sub-brasileiro, tanto sub-15 como sub-17. O basquete catarinense vive um momento de crescimento, como a conquista do Brasileiro Feminino Sub-16 nesta temporada. Feito destacado pelo vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquete. Hoje o basquetebol catarinense é uma referência até em seleções, muitas convocações de atletas de base para as seleções femininas, comissão técnica também, e isso é fruto de um trabalho de anos que a federação vem realizando. Isso nos deixa muito felizes e muito confortáveis na confederação, sabendo que existem grandes federações como a catarinense trabalhando em prol do desenvolvimento do basquetebol. Tá aí, nosso basquete, Polito, evoluindo muito também. Legal. Obrigado, Alice. Até amanhã. Uma ótima semana, né? Para todo mundo que nos acompanha. Até Se mais. Deus quiser, vamos em frente. Obrigado.